Olá pessoal, bom dia. Hoje dia 31 de julho, último dia do mês de julho, né? São 10 horas e 24 minutos, quase 25. Daqui a 5 minutos vai abrir o mercado americano, a bolsa americana, e nós vamos acompanhar a abertura, né? Estamos aqui, vamos ver aqui como é que está o Nasdaq, o índice Nasdaq da bolsa americana, que vai certamente dar uma boa movimentação agora na abertura às 10h30. Vocês vejam que durante o dia de ontem ele estava em leve tendência de alta. Aí às 15 horas de ontem deu uma boa movimentação, que houve a divulgação de vários índices, né? Afetando o dólar. Aí ele caiu, depois disparou, subiu bastante. Durante a noite de ontem ele consolidou, né? Essa linha vertical aqui indica o início do movimento de hoje, que começa normalmente aí por volta de 19, 20 horas do dia anterior, começa o movimento do dia seguinte, do Forex, no caso. Então ele consolidou, está consolidado. Vamos aguardar agora aqui a abertura às 10h30, que seguramente ele vai fazer uma boa movimentação, né? Que a princípio a tendência é que ele volte, né? Como ele subiu bastante, consolidou, ele retorne um pouco, possivelmente para essa região aqui, mais ou menos, dessa linha preta da banda de Bollinger, né? E essas duas linhas são linhas de pivô também, de ontem. Então, tudo indica que ele sinaliza alguma coisa que vai subir para pegar os operadores despreparados e que são afoitos em negociar, né? Mas tudo indica que ele vai retornar para esse parâmetro aqui, mais ou menos. Então eu vou aguardar. Se ele sinalizar que está caindo abaixo dessa linha vermelha, aí eu coloco uma operação de venda curta, bem com lote bem pequeno, né? Porque o ideal é que a gente aguarde ele retornar mais ou menos para cá, e daqui em diante, a hora que ele der um sinal que vai subir, vai retornar a subida, a gente começa a colocar as operações de compra. Vejam aqui também, esse indicador aqui é um indicador novo, que é o Williams Percent Range, é o WPR em inglês. É um bom indicador também, que indica quando ele está sobrecomprado ou sobrevendido, né? Aqui no caso, como ele subiu bastante, aqui vamos ver numa hora. Veja que ele subiu bastante aqui. O indicador sinalizou uma recuperação, né? Então está aqui embaixo, mas ele deve retornar um pouco mais, acho eu, né? Mas vamos aguardar abrir aqui daqui 2 minutos. E nos 2 minutos a gente aguarda os 5 minutos tradicionais, né? Para ver o mercado, que ele vai balançar bastante. E depois a gente começa a pensar em negociar. Enquanto isso, vamos ver aqui o calendário econômico de hoje, que está bem carregado, né? O calendário econômico está bem carregado. Vamos ver aqui que já houve notícias às 9h30 que impactaram também o mercado. Vamos ver aqui. Nós estamos aqui no horário de 10h30, mais ou menos, né? Veja só que às 9h30 houve notícia aqui, notícias do índice, do núcleo do índice de preço, que afetou o dólar, né? Americano. Também houve pedidos iniciais de seguro-desemprego. Vejam só aqui, ó, que o desemprego nos Estados Unidos, nesse índice, foi maior do que o esperado. Isso indica um enfraquecimento do dólar. Quando o desemprego sobe, o dólar cai. E ao contrário, né? E também ao contrário. Quando o desemprego cai, o dólar sobe. Então, esse índice é forte, né? É um índice forte do mercado americano.
Mais para frente, não temos notícias impactantes, a não ser lá para 17h30 também, que impacta pouco o mercado em função de já ter fechado, estar no fechamento propriamente, né? Às 17 horas fecha o mercado, a Bolsa Americana, no nosso horário. Então, de agora em diante, nós não temos notícias impactantes, a não ser essas que já ocorreram, que já impactaram e vão impactar agora. O mercado está abrindo exatamente agora, né? E nós vamos acompanhar os índices, o Nasdaq propriamente. Veja só que ele já começou a balançar. Olha lá. Aqui eu vou colocar uma compra leve aqui de 0,10. Uma compra não, uma venda, melhor dizendo. Vendi 0,10. Porque tudo indica que ele vai retornar, como eu disse, para esses parâmetros aqui, ó. Então eu vendi, ele começando a correr, eu já protejo minha operação, ou se ele suplantar acima desse candle, eu já fecho no prejuízo, porque hedge eu não vou fazer, mas veja só que ele está querendo realmente voltar. Tudo indica que ele vai voltar aqui para esse parâmetro, talvez até na linha tracejada dourada, mas aí precisa estar bem forte para voltar aqui na tracejada dourada. Aqui na primeira é um ponto também de você apurar uma parte do seu lucro. Vejam aí que eu vou já proteger a minha operação, eu já estou com ganho nela, né? Então eu vou colocar um stop no 590, por exemplo. 590. Aí, já não perco mais essa operação. Já estou no ganho. Posso até descer mais. Ele saiu da tela, voltei. Já protegi minha operação, já estou no ganho. Veja só. Então eu pego ele na descida e vou pegar ele na subida também, com certeza. Ele vai bater aqui nessa região e depois vai dar uma patinada e vai voltar. Então eu já vou protegendo minha operação. Vocês vejam só que eu coloquei um lotezinho pequeno, porque em princípio, em tese, né? Eu estou contra a tendência é de alta. Como a tendência mais forte é de alta. Como eu não tenho certeza, veja só, eu vou fechar essa operação já, né? Fechei no lucro, né? Aqui me deu, vamos ver mais ou menos quantos pontos eu vendi aqui e apurei aqui. Aqui assim, né? Nessa posição. Me deu aí 5.329 pontos, 0,23% de lucro, né? 5.300 e poucos pontos, dá aí pelo menos uns $30 de lucro. Então já estou engordando a minha meta diária, perseguindo a minha meta semanal, como eu costumo dizer, né? Vamos esperar ele patinar aqui agora. Possivelmente ele não passe dessa linha preta, que é a banda de Bollinger do meio, mas ele vai brigar aqui, né? Vamos nos 5 minutos para ver. Veja só o tamanho do candle dos 5 minutos, que é um tempo gráfico muito bom, né? De se negociar no day trade, né? Eu peguei no 15 aqui, como estava visualmente melhor, eu peguei no 15, mas você pode negociar no 5, no 2, no 1 hora também, para quem gosta de operações mais longas, né? Eu normalmente negocio aí no 5, às vezes no 15, como foi o caso, e no 2. São as 3 mais interessantes. Então vamos ver aqui, ó. No 2 minutos. Veja só que eu ainda estou em tendência de alta. A tendência maior é de alta, porque ele subiu bastante e ele corrigiu agora, voltou aqui no ponto de pivô, e essa linha dourada, né? Essa linha dourada, ela é um ponto de pivô, deixa ela aparecer aqui, é um ponto de pivô. Essa linha é a banda de Bollinger do meio, que é um parâmetro bom também de
de tendência, de negociação da tendência. E essa aqui é a linha tracejada que eu já falei em outros vídeos para vocês, que é a média de ontem, a média ponderada pelo volume de ontem. E essa aqui é a banda de Bollinger do meio. Isso quer dizer o quê? Que, salvo se o mercado estiver muito forte, mas fortíssimo, ele nunca passa desse, nunca é modo de dizer, ele não passa dessa linha de baixo, que é uma linha fortíssima de suporte. Essa é fortíssima, essa aqui é forte, quase fortíssima, né? Essas linhas, essas médias móveis, são todas elas suporte no caso. Como o preço está para cima da linha, é suporte. Quando o preço está para baixo da média, aí é resistência. Vocês entendam como linha, quando eu falo linha, é média, né? Também. Média ou linha. Eu costumo falar linha, costumo falar média, né? Mas para entender, né? Eu às vezes falo linha, mas é uma média móvel, né? É uma média móvel, que nesse caso aqui muita gente usa de 200 períodos. Eu, nesse caso, estou usando uma média móvel de 144 períodos. Porque 144 é um número de Fibonacci, naquela sequência que muitos de vocês conhecem. Se não conhecerem, pesquisem aí na internet, no YouTube, o que é sequência Fibonacci. É um parâmetro que os operadores usam também, que parametriza o mercado e nos ajuda a achar os pontos de parada, digamos assim, né? Veja só que ele está brigando para baixo aqui. Eu já fechei minha operação um pouco acima, né? Porque o lote era pequeno, eu quis fazer um scalp. Eu quero pegar ele de retorno, porque seguramente ele vai cair aqui para essa região e depois vai me dar um sinal para voltar nesse topo. Aí eu entro mais forte. Por enquanto, não faço nada, já apurei a minha operação, né? Não faço nada. Eu vou aguardar aqui nos 5 minutos até, né? Veja só que ele caiu forte nesse candle, deu uma pequena rejeição, que ele chegou aqui embaixo e voltou, abriu aqui, tá querendo cair. Essa linha, uma linha forte de suporte, que é o pivô diário, né? Se ele firmar aqui e suplantar acima dessa aqui, mais ou menos por aqui, ó, daqui para cima, eu começo a colocar minhas operações de compra. Mas vender no momento eu não vendo, até porque a meta, o ganho é pequeno, né? Veja só que ele está querendo bater aqui na média móvel de Bollinger, né? Eu acredito que ele vai agora dar uma patinada aqui nos 5 minutos, por exemplo, e evidentemente nos 2 minutos. E a hora que me der um sinal para cima, aí eu começo a comprar, vou colocar meus lotes aqui acima dessa linha preta aqui, né? Deixar ela aqui para a gente ter um parâmetro. Veja só. Vou aguardar mais um pouquinho para que ele me sinalize o que ele vai fazer. Veja que ele parece que ele está querendo consolidar. Consolidar são 4, 5, 6, 7, 8 candles, né? Que eles ficam brigando aqui e depois tomam uma direção, ou para cima, como a tendência maior está para cima, ou para baixo, né? E evidentemente que o mercado financeiro ele atua de 3 maneiras. Ou ele fica paradinho, que é a consolidação que a gente fala, né? Fica paradinho ali, brigando. Ou ele sobe, ou ele desce, né? Cabe ao operador, mediante bastante estudo e também controlando a sua ganância, né? Você não pode querer extrapolar a quantidade de lotes que o seu capital na corretora
tem condições de suportar, senão você acaba perdendo seu capital, perdendo seu dinheiro, aí todo mundo fica triste, né? Porque ninguém gosta de perder, a gente gosta de ganhar, evidentemente. Agora, ganhar dentro de um parâmetro criterioso, né? De percentual de ganho, percentual de perda, para que você se mantenha no mercado financeiro, né? Senão, simplesmente você vai abandonar, porque perdi meu capital, eu vou cair fora, né? E acaba ficando no prejuízo. Veja que ele está querendo consolidar aqui nos 2 minutos, mas está cedo ainda para pensar em alguma coisa, né? Vamos aguardar que ele suplante aqui essa linha, por exemplo, ó, esse traço, essa marca, suplante para cima, a gente pegando operações desse ponto até esse topo, me dá seguramente o meu ganho diário, né? Então, tranquilo, com calma, com paciência, né? Vamos voltar aqui no calendário econômico. Enquanto o mercado trabalha, né? Então nós temos aqui, daqui a 13 minutos, uma notícia de 2 estrelas, que pouco impacta o mercado. Vamos ter 17h30, uma notícia de 3 estrelas, impactando o dólar, que é o balanço patrimonial do Federal Reserve, da Reserva Federal dos Estados Unidos, né? Antes, com mais detalhes, nós vimos o seguro-desemprego, que é um índice forte, o PCE, que é o núcleo do índice de preço dos Estados Unidos, também impactando o dólar. E às 9 horas de hoje também tivemos a taxa de desemprego no Brasil. Isso aqui é interessante para o mercado brasileiro, para quem opera a Bolsa Brasileira e o dólar aqui no Brasil. Nós tivemos aqui, ó, uma queda no desemprego, taxa de desemprego, o previsto era 6%, aliás, o anterior era 6,2%, o previsto já era uma queda para 6%, e o observado, o realizado foi 5,8%, quer dizer, é uma taxa de desemprego que vem caindo desde há uns 4 anos atrás ou mais, né? Houve aí um certo trabalho nesse sentido de melhorar a taxa de desemprego. Hoje nós estamos num dos menores índices, não menor, nos últimos 15, 20 anos. Quer dizer, está muito bom. Evidentemente, essa taxa de desemprego, ela considera também, por exemplo, o pessoal que trabalha avulso, que trabalha por conta própria, né? Que é considerado também empregado, mas o emprego com carteira assinada é uma coisa, e o emprego, que é aquele emprego tipo camelô, né? Tipo o pessoal que faz trabalhos, um serviço à parte de registro, também entra nessa consideração aqui. E há muita polêmica sobre isso, se deve entrar ou não, mas aí é outra história, né? Mas o importante é que a taxa de desemprego vem caindo. Nós tivemos no dia de ontem, vocês acompanharam pelas notícias aí divulgadas sobre as tarifas que o Trump impôs ao Brasil, de 50%, né? A princípio era para todos os produtos. Depois ele voltou atrás e isentou quase 700 produtos. Quer dizer, vai impactar menos, digamos assim. Entre os produtos que vão ser impactados fortemente, está, por exemplo, o café e está também a carne. Se por um lado, aqui no mercado interno, por exemplo, a gente consegue diminuir o preço para nós usuários, para nós consumidores, né? Do café e da carne, por exemplo. O café, que subiu muito nos últimos tempos, subiu mais que dobrou de preço, né? E ultimamente tem até voltado um pouco, né?
talvez caia, deve cair até mais, um pouco mais o preço. E a carne também que subiu, que dobrou de preço depois da pandemia, né? Nós já sentimos aí que há uma certa redução nos últimos 15, 20 dias e possivelmente cai um pouco mais de preço. Mas vamos acompanhar. Então vamos lá, estamos aqui na briga. Nós estamos nos 5 minutos, vamos ver o 15 minutos. 15 minutos está querendo, bateu aliás na média móvel do meio aqui da banda de Bollinger, né? Parece que ele está brigando aqui bastante, está querendo cair, mas não quer, como diz o ditado, né? Eu vou esperar então que ele rompa para cima aqui, que essa parabolic SAR, que são essas bolinhas, passa para baixo, empurrando o preço para cima. Quer dizer, na verdade não empurra nada, mas é um indicador que indica uma possível reversão. E quem sabe, já posso até de repente abaixar um pouco essa linha aqui, ó. Se ele suplantar essa linha para cima, a gente pode pensar em comprar. Vender eu não vendo, porque ele está num ponto de suporte bem forte. Quem sabe ele volta até aqui embaixo, mas eu não tenho bola de cristal. Como eu não tenho bola de cristal, eu vou aguardar ele trabalhar aqui, brigar bastante aqui, né? Temos a linha tracejada, dourada aqui também, né? Vamos ver se ele vai segurar ou não. Eu não vou vender, eu vou esperar mais compra com paciência, não tenho pressa de colocar operações, né? Vou esperar mais compra, esperar ele suplantar para cima, né? Porque a tendência maior, vocês viram lá, né? Aqui, ó, no 4 horas, por exemplo. Veja como ele vem subindo há tempos já, vem subindo, subindo, subindo. Chegou aqui, ele está corrigindo. Corrigindo, a gente pega ele no retorno. Olha aí, veja só como ele tem subido ultimamente bastante, né? A banda de Bollinger é um bom parâmetro para você indicar a força do movimento. Isso quer dizer o quê? A linha do meio, como falei, é um ponto forte de suporte, né? Essa linha também é um ponto de suporte, mas mais fraco, a linha de cima da banda de Bollinger. E quando o preço está acima dessa linha de cima, indica que está forte o movimento ainda para cima. Veja só que ele está batendo aqui numa hora, por exemplo, que é um parâmetro para diário muito bom. Ele está batendo aqui e ele vai brigar bastante aqui, podendo chegar até a tracejada, evidentemente, né? Quanto melhor ele voltar, melhor é a subida, é o retorno que nós vamos pegar. Mas precisamos aguardar, não temos o que fazer no momento. Vamos ver aqui o Bitcoin, como é que está? O Bitcoin, ó. Bitcoin está parado, está consolidado, o ADX está em 14, está fraquinho, não mexo com ele. O euro-dólar, veja também que o euro-dólar, o euro caiu, a linha de suporte aqui, né? A linha dourada, a tracejada está aqui em cima, né? Quer dizer, ele está uma leve tendência de baixa aqui no caso, porque está abaixo da dourada tracejada. E veja só também a banda de Bollinger também caindo. Então tá de baixa. Então aqui não dá para mexer com o euro também, mesmo que ele volte, que ele direcione para cima, compra aqui é meio arriscado. Então deixa ele quieto aí. O real versus o dólar aqui no Brasil, o SDBRL, tá também patinando, como eu costumo dizer. O AUD JPY, que é o dólar australiano versus ien japonês, subiu, bateu lá em cima na resistência. Eu vou até fechar ele. Ações da Tesla. Olha aqui a Tesla, que é da Bolsa Americana. Ela vem caindo nos últimos... Ontem, por exemplo, caiu, né? Hoje, na abertura 10h30, que abriu agora aqui, ó. De repente, dá pra gente colocar uma compra aqui nas ações da Tesla. Por quê? Embora esteja fraco o ADX,
porque ela está num suporte bom aqui, ó, suporte bom da linha dourada e o suporte da banda de baixo do Bollinger. E ações da Tesla, normalmente elas caem, mas daí a pouco ela reverte, né? E logo mais eu vou colocar uma compra, mas vou esperar mais um pouquinho, porque aqui não dá muito resultado também, né? Você, no primeiro momento, teria que comprar aqui, apurar uma parte do lucro aqui e esperar que ela chegue aqui, com mais tempo, talvez no dia seguinte, talvez você tem que deixar a operação dormir, como diz o outro, né? Se bem que não há risco maior, não há muito risco, há menos risco do que a bolsa, o índice da bolsa, por exemplo. Outro aqui, que é o NVIDIA. O NVIDIA bateu lá em cima, não mexo com o NVIDIA, ele deve retornar, mas está muito esticado, não quero mexer com ele. O AIG é outra da Bolsa Americana, outras ações da Bolsa Americana. Olha ali, ó, tá lá embaixo num suporte, ele firmando aqui, dá para a gente colocar uma compra. O Citigroup está enroscado, veja só que ele está bem enroscado, não vou mexer com ele. O GBP JPY subiu bastante, está enroscado aqui em cima, também não vou mexer. O Audi JPI, aquele Y, aquele que eu falei para vocês, eu vou deixar esse aqui, o AIG da Tesla, esse do Real Brasileiro fechei também. Vamos ver aqui, olha lá, já está querendo reverter a bolsa, o índice do Nasdaq da Bolsa Americana. Deixa ele segurar mais um pouquinho aí. O euro dólar também está querendo reverter, só que ele está mais em tendência de baixa. Então eu não vou mexer com o euro dólar, por exemplo. O Bitcoin está parado, não mexo. Então o negócio é ficar realmente na Bolsa Americana aqui, ó. A Bolsa Americana esperando que ela suplante para cima aqui, ó. Eu estava no 2, observe que no 2 o Parabolic SAR já passou para baixo, indicando, querendo empurrar para cima. No 5, vamos esperar no 5 que o Bollinger passe aqui para baixo, para empurrar para cima, aí eu já posso começar a colocar minhas operações, né? Até porque veja que ele caiu, aqui já deu um candle de indecisão, tentou subir, tentou cair, parou no meio. O outro está querendo suplantar, né? Olha lá, daqui a pouco dá para a gente colocar operações. Aqui, veja esse indicador que é o WPR, como falei, Williams Percent Range. Ele aqui está sobrevendido, quer dizer, ele vendeu muito, está precisando retornar. Já cutucou para cima aqui para retornar. Vamos lá ver. Eu já vou preparar aqui, vamos colocar um 0,20 aqui de compra. Vamos lá. Coloquei 0,20 de compra. Esperando que ele suba e bata nessa região aqui, né? Se ele voltar um pouquinho aqui, ó, eu compro um 0,20 ou 0,10. Vamos ver se ele vai continuar. Se ele firmar aqui acima, vou até tirar esse tracejado aí que já marcou o que tinha que marcar. A banda de Bollinger, por exemplo, passar para baixo, eu já coloco mais 0,20, né? A operação no mercado financeiro é assim, tem que ser devagar, com calma, paciência, obedecendo a quantidade de lotes, né? O meu robozinho, que é a inteligência artificial, me avisa aqui de um monte de coisa, né? Um monte de ativos, de ações, por exemplo, da Ford, que é da Bolsa Americana, indicando aqui uma possível compra. Se ele firmar aqui em cima, dá para a gente colocar um scalp, digamos assim. Mas são operações curtas, nesse caso, né? Veja só que a tendência está leve de baixa, de queda.
Se bem que ações americanas de empresas boas, elas caem, daí a pouco elas sobem, né? Então dá para você obter seu lucro. Ações da Dell, a Dell subiu bastante, não se mexe na Dell. A Nvidia também tá consolidada. Audi JPY, ele voltou. O Real também tá paradinho. O GBP paradinho. Citigroup também. A IG foi aquela que eu vou deixar junto com a Ford aqui. São as duas que dá pra gente de repente colocar operações curtas, né? O Citigroup tá parado. Tesla, olha lá, Tesla também, o ADX está em 23, está fraco. Então, se ela firmar para cima aqui, dá para a gente comprar. Vou deixar a Tesla aqui junto. O S100, tá? Deixei ele ali. O euro também tá mais em queda. Então não tem jeito. O jeito é ficar com a bolsa, o índice Nasdaq mesmo. Vamos ver se ele firma para cima ali. Eu coloco mais 0,20. Como aqui eu estou no stop visual, né? Se ele setar aqui, indicar para baixo, bater nesse fundo e tiver forte, aí eu fecho no prejuízo ou faço um hedge. Mas por enquanto tá tranquilo. Tudo indica que ele vai bater ali, vai empurrar a banda de bola, o parabólico SAR para baixo. E empurrando o parabólico SAR para baixo, eu já coloco mais 0,20. Ou se ele voltar nessa linha aqui, eu coloco 0,10 daí. Coloco 0,10 de compra. E deixo ele trabalhar. Né? Então, pessoal, o mercado financeiro é assim. É devagarzinho, né? Eu vou recapitular rapidamente enquanto... Vamos ver se ele sobe. A questão dos parâmetros que eu falei no vídeo do dia 5 de junho. Se vocês tiverem condições no YouTube, dê uma olhada lá no vídeo da manhã de 5 de junho, que eu falo bastante dos parâmetros do stop loss, parâmetros do stop gain, né? Como é que eu faço para gerenciar as operações? Que é mais ou menos o seguinte, vou recapitular brevemente. Para você começar a operar no mercado financeiro Forex, por exemplo, que é o que eu mais opero, e o índice que eu mais opero é o Nasdaq, que dá pra gente colocar, olha lá, ele empurrou o SAR para baixo, tá vendo? Empurrou o SAR para baixo, eu vou colocar aqui mais 0,20, já coloquei, mais 0,20 de compra, esperando que ele suba e bata lá em cima. Com essas operações aqui, ó, seguramente daqui a pouco, se firmar mesmo, eu coloco mais um 0,20 ou 0,10, por aí, eu já consigo obter a minha meta diária, desde que ele volte e bate pelo menos nessa linha azulada tracejada aqui. Mas voltando, um parâmetro que eu uso para negociação no Forex é assim, coloco $1.000 na corretora e negocio 0,20 lotes, que é o que? 1/5 do lote cheio, que evidentemente é 1, né? É 1/5. Esse 0,20 eu ainda partilho em 2 ou 3 entradas de 0,5, 0,10, 0,8. Aí você gerencia como você vai querer gerenciar. Para que isso? Para que você não se alavanque muito, porque se você colocar um lote cheio e o mercado vier contra você, rapidamente você onera o seu capital. E se precisar fechar no prejuízo, você vai perder de repente os seus $500, vai perder os seus $300, e a gente não quer perder, nós queremos ganhá-lo, evidentemente. Veja só que ele já bateu aqui, eu coloquei minha operação, mas tranquilo, porque não tem problema. Se ele quiser voltar, eu posso até de repente fechar essa operação aqui, ó. Se ele quiser voltar e chegar perto dessa operação, eu já fecho ela no lucro, que eu tô no stop visual, né? Aí ele volta aqui embaixo, eu compro de novo. Se ele voltar mais um pouquinho, eu fecho. Deixa ele trabalhar aí. Fechei no ganho.
Quem sabe ele volta aqui embaixo, estou com uma operação só, uma eu já fechei no lucro. Se ele voltar aqui embaixo, eu compro de novo. Mas eu já garanto o meu lucro. E se ele firmar para cima, eu coloco mais 0,20, assim por diante, ou 0,10 vou gerenciando, né? Essa queda aqui, ó, foi uma queda boa, eu peguei uma parte dela que vocês viram, né? Mas como estava em tendência mais de alta, eu não coloquei um lote muito grande e já fechei no meu scalp, foi basicamente um scalp. Veja só que ele voltou, né? Tudo bem, deixa a minha operação lá em cima. Até esse fundo aqui, eu estou tranquilo, né? Até porque o meu caixa, digamos assim, ele segura essa operação até aqui. Agora chegou aqui, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu fecho no prejuízo, ou eu faço um hedge, que é aquela operação que você vende a mesma quantidade que você comprou. Aí você para de perder. Você estanca a sangria, digamos assim, né? Mas parece que está tranquilo. Parece não, está tranquilo. Se ele firmar aqui, né? Olha aqui no 2 minutos como é que ele está também. Mas vamos deixar no 5. Se ele firmar daqui para cima, eu vou colocando aos poucos mais compra. Essa linha aqui, volto a dizer para vocês, a linha dourada, é uma linha de suporte forte, né? Suporte boa, né? É uma região, digamos assim. Não quer dizer que ele passou abaixo da linha e você já ficou desesperado. Não, é uma região. É mais ou menos isso aqui, ó, né? Saiu desse caixote para baixo, você fica preocupado. Saiu do caixote para cima, aí você já fica mais tranquilo e já começa a colocar suas operações de compra. Porque o mercado financeiro a gente trabalha com parâmetro, né? Volto a dizer que mercado financeiro não é matemática exata, é uma matemática quase exata, né? 2 mais 2 não são 4 no mercado financeiro, pode ser 5, pode ser 3. Ok, pessoal? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, estou aqui pendurado nessa operação, mas eu vou aguardar que ele suba, a tendência maior é que ele retorne aqui para cima, e eu vou colocando minhas operações aqui, né? Seguramente, tendo condições de eu colocar mais operações e ele realmente direcionar, eu consigo atingir a minha meta diária, que eu já fiz uma boa parte. Eu diria que praticamente na parte da manhã eu fiz alguns scalps, eu devo estar mais ou menos com metade da minha meta diária batida. Evidentemente eu não vou mostrar minha lista para vocês, né? Mas o parâmetro é esse, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo acompanhamento. Então, numa próxima oportunidade a gente se vê por aí. Obrigado, Deus abençoe.